Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema que muitas vezes gera confusão entre os cristãos: a diferença entre Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. Há quem acredite que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, mas a Bíblia nos ensina claramente que Jesus é superior a todos os anjos e não pode ser equiparado a nenhum ser criado. Neste vídeo, vamos explorar em profundidade as Escrituras para entender quem realmente é Jesus e por que ele não é o arcanjo Miguel. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que edifica a sua fé. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você acredita que possa se beneficiar deste ensinamento. Agora, vamos ao nosso estudo. Tópico 1. A natureza de Jesus. Para começar, precisamos entender a natureza de Jesus conforme revelada nas Escrituras. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus é Deus. Em João 1:1, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Essa passagem é fundamental para a doutrina cristã, pois identifica Jesus como o Verbo ou a palavra que é Deus. Este versículo não deixa margem para dúvidas. Ele nos mostra que Jesus não é um ser criado, mas o próprio Deus encarnado. A palavra verbo aqui se refere a Jesus como a revelação e a expressão perfeita de Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus, e ele é Deus. Em muitas tradições cristãs, há um reconhecimento claro da divindade de Jesus, que é essencial para a fé cristã. Negar a divindade de Cristo é negar a essência do Evangelho, pois apenas Deus poderia realizar a obra redentora que Jesus fez por nós. Quando comparamos essa verdade com a identidade do arcanjo Miguel, vemos uma diferença abissal. Miguel, como veremos em mais detalhes nos próximos tópicos, é descrito como um anjo poderoso, mas nunca é referido como Deus ou como alguém que compartilha da essência divina. Ele é um servo, enquanto Jesus é o Senhor. A importância de reconhecer essa distinção é crucial, pois a forma como vemos Jesus afeta diretamente a nossa fé e salvação. Se enxergamos Jesus apenas como um anjo ou um ser criado, estamos diminuindo a sua glória e o poder da salvação que ele oferece. Depois de entendermos a natureza divina de Jesus, é essencial explorarmos o seu status em relação aos anjos, e especificamente ao arcanjo Miguel. A carta aos Hebreus nos oferece uma perspectiva clara sobre essa diferença. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 3 a 4, lemos: "O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa." Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse texto é fundamental para compreendermos a posição única de Jesus. Vamos destacar alguns pontos importantes. 1. Resplendor da glória de Deus. Jesus é descrito como o resplendor da glória de Deus. Isso significa que ele é a manifestação visível da majestade e da glória divina. Não há nenhum anjo que seja descrito dessa forma. Os anjos refletem a glória de Deus, mas Jesus é a própria glória de Deus manifestada. 2. A expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem perfeita e exata de Deus. Ele não é uma cópia ou uma semelhança aproximada. Ele é a expressão exata. Isso significa que em Jesus vemos a plenitude de quem Deus é. Mais uma vez, nenhum anjo, incluindo Miguel, é descrito como sendo a expressão exata de Deus. 3. Superioridade aos anjos. O texto afirma que Jesus se tornou superior aos anjos, indicando que ele está em uma posição muito acima deles. Ele é o Filho de Deus, enquanto os anjos são servos de Deus. O nome que Jesus herdou é superior ao nome dos anjos, o que indica uma autoridade e uma identidade que nenhum anjo possui. 4. Sentado à direita de Deus. Outro aspecto importante é que Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas, uma posição de honra, poder e autoridade suprema. Este é um lugar que pertence somente a Deus. Não vemos Miguel ou qualquer outro anjo sendo descrito como ocupando essa posição. Esse status elevado de Jesus confirma que ele não pode ser confundido com o arcanjo Miguel ou qualquer outro ser angelical. Jesus é o Filho de Deus, digno de adoração, honra e glória, algo que os anjos, incluindo Miguel, jamais poderiam reivindicar para si. Ao entender o status de Jesus como infinitamente superior ao dos anjos, somos levados a adorá-lo e a reconhecer que ele é único em seu papel de Salvador e Senhor. A importância de distinguir claramente entre Jesus e qualquer outro ser
incluindo os anjos, é vital para a nossa fé cristã. Agora que compreendemos a natureza divina e o status superior de Jesus, é crucial que examinemos quem é Miguel, o arcanjo, e como ele é apresentado nas Escrituras. Essa compreensão nos ajudará a ver claramente que Jesus e Miguel não podem ser a mesma pessoa. Quem é Miguel? Miguel é mencionado especificamente em 4 passagens principais da Bíblia: Daniel 10:13, Daniel 12:1, Judas 1:9 e Apocalipse 12:7. Em cada uma dessas referências, Miguel é descrito como um anjo poderoso e líder dos exércitos celestiais, mas nunca como uma figura divina. 1. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, porque eu fui deixado ali com os reis da Pérsia. Neste versículo, Miguel é descrito como um dos primeiros príncipes, ou seja, ele é um líder entre os anjos. Isso destaca sua autoridade entre as hostes celestiais, mas também deixa claro que ele é um ser criado, com uma posição definida dentro da hierarquia angelical. 2. Daniel 12:1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Aqui, Miguel é novamente descrito como um grande príncipe que protege o povo de Deus, em particular Israel. Ele é um guardião e um defensor, mas o texto não sugere que ele possua a natureza divina ou qualquer poder redentor. 3. Judas 1:9. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a fazer-lhe acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esta passagem é particularmente reveladora porque, mesmo sendo um arcanjo, Miguel não usou de sua própria autoridade para repreender Satanás. Em vez disso, ele invocou o nome do Senhor para fazê-lo. Isso nos mostra claramente que Miguel reconhece sua posição subordinada em relação à autoridade divina. Se Miguel fosse Jesus, ele não precisaria invocar a autoridade de outro. Ele mesmo teria autoridade suprema. 4. Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Em Apocalipse, vemos Miguel liderando os exércitos celestiais contra Satanás. Ele é claramente um comandante angelical, um guerreiro espiritual. No entanto, não há indicação de que ele seja mais do que isso. Ele é um servo fiel de Deus, mas não o filho de Deus. Ao considerar essas passagens, fica evidente que Miguel é uma figura poderosa e importante entre os anjos, mas ele permanece um anjo, um ser criado que serve a Deus. Por outro lado, como discutido anteriormente, Jesus é o Filho de Deus, a manifestação de Deus em carne, que possui autoridade suprema e poder divino. Miguel, embora desempenhe papéis importantes na proteção e liderança dos anjos, nunca é retratado como sendo adorado, nem possui a capacidade de oferecer salvação ou redenção, funções que são exclusivamente atribuídas a Jesus. A distinção é clara. Miguel é um anjo criado, enquanto Jesus é o Criador. Compreender a identidade de Miguel nos ajuda a ver claramente que ele não pode ser confundido com Jesus. Enquanto Miguel cumpre uma função específica como defensor e guerreiro entre os anjos, Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Salvador, Deus em carne, que veio ao mundo para redimir a humanidade. Jesus é superior aos anjos. Agora que já estabelecemos a identidade e a função de Miguel, o arcanjo, é importante reforçar a superioridade de Jesus em relação a todos os anjos, incluindo Miguel. A carta aos Hebreus nos fornece uma visão detalhada dessa supremacia, e é nesse texto que vamos nos aprofundar agora. A superioridade de Jesus sobre os anjos. O livro de Hebreus foi escrito para mostrar a preeminência de Cristo em relação a todas as outras figuras e seres espirituais, e os anjos não são exceção. Em Hebreus 1:4-5, lemos: Assim tornou-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Este trecho destaca várias verdades importantes. 1. Superioridade no nome e na posição. Jesus herdou um nome que é superior ao dos anjos. Isso significa que sua identidade e autoridade estão acima de qualquer ser angelical. O nome que ele herdou é Filho de Deus, um título que nenhum anjo pode reivindicar. Esse título reflete a relação única entre Jesus e Deus Pai, uma relação de filiação que confere a Jesus uma posição de autoridade divina. 2.
nenhum anjo é chamado de filho de Deus. O versículo 5 faz uma pergunta retórica. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? A resposta implícita é a nenhum. Deus nunca conferiu esse título a nenhum anjo, o que ressalta a singularidade de Jesus. Ele é o Filho unigênito de Deus, enquanto os anjos são simplesmente servos. A adoração dos anjos a Jesus. Hebreus 1:6 acrescenta: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz que todos os anjos de Deus o adorem. Este versículo é crucial porque mostra que todos os anjos são chamados a adorar Jesus. No contexto bíblico, apenas Deus é digno de adoração, o que implica que Jesus é divino e não apenas um ser criado. Hebreus 1, 7-8 continua a contrastar a função dos anjos com a de Jesus. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui vemos que os anjos são descritos como servos de Deus, comparados a ventos e chamas de fogo, forças poderosas, mas sempre subordinadas à vontade divina. Em contraste, Jesus é referido como estando entronizado, com um trono que subsiste para todo o sempre. Ele é o Rei, o governante supremo, cujo reino é eterno. A superioridade de Jesus em relação aos anjos não é apenas uma questão de título ou posição, mas uma questão de essência. Jesus é Deus encarnado, digno de adoração e o único capaz de trazer redenção à humanidade. Os anjos, incluindo Miguel, servem a Deus e a Jesus, mas nunca podem se igualar a ele. Essa distinção é fundamental para a fé cristã, pois coloca Jesus em seu devido lugar de honra e adoração, acima de todas as criaturas, incluindo os anjos. Compreender essa superioridade é essencial para reconhecermos a grandeza de Cristo e a profundidade da salvação que ele oferece. A missão de Jesus. Até agora, exploramos a natureza divina de Jesus, sua superioridade em relação aos anjos e a identidade de Miguel como um ser criado. Agora vamos focar na missão única de Jesus, que o distingue ainda mais de qualquer outro ser, seja humano ou angelical. A missão redentora de Jesus. A missão de Jesus é central para a fé cristã e é o que o coloca em uma posição absolutamente única e insubstituível. Enquanto os anjos, como Miguel, têm funções importantes, como proteção e defesa do povo de Deus, a missão de Jesus envolve a salvação da humanidade, algo que nenhum anjo poderia realizar. 1. A redenção através do sacrifício. Em Mateus 1:21, o anjo diz a José, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desde o anúncio de seu nascimento, a missão de Jesus estava clara: salvar o seu povo dos pecados. Esse é o aspecto central da missão de Cristo, a redenção. Jesus não veio apenas para ensinar ou para ser um exemplo moral, embora ele tenha feito ambas as coisas de maneira perfeita. Sua missão principal foi morrer pelos pecados da humanidade. Em 1 Pedro 2:24, lemos, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Essa passagem destaca que o sacrifício de Jesus na cruz foi substitutivo e expiatório, algo que nenhum anjo poderia realizar. 2. A reconciliação com Deus. Através de sua morte e ressurreição, Jesus reconciliou o mundo com Deus. 1 Coríntios 5:18-19 nos diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A reconciliação é uma parte essencial da missão de Jesus. Antes de Cristo, a humanidade estava separada de Deus devido ao pecado. Jesus, com seu sacrifício, fez o caminho para que os seres humanos pudessem ser restaurados em sua relação com Deus. Isso vai além de qualquer coisa que um anjo, incluindo Miguel, pudesse fazer. A obra de reconciliação é um trabalho divino que apenas Jesus, como Deus encarnado, poderia realizar. 3. A ressurreição e a vida eterna. A ressurreição de Jesus é o clímax de sua missão redentora. Em João 11:25-26, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A promessa de vida eterna através da ressurreição é um aspecto fundamental da obra de Jesus. Diferentemente de Miguel e de outros anjos, que são espíritos ministradores, Jesus é a própria fonte da vida eterna.
Ele não apenas ressuscitou dos mortos, mas ele é a ressurreição em si. Ele tem poder sobre a morte e dá essa vida a todos os que creem nele. Nenhum anjo pode oferecer vida eterna. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Jesus. Conclusão deste tópico. A missão de Jesus como Salvador é a característica que mais claramente o distingue de qualquer ser angelical. Enquanto os anjos servem a Deus e aos seres humanos em várias capacidades, apenas Jesus tem a missão redentora de salvar, reconciliar e dar vida eterna. Essa missão sublinha sua identidade divina e mostra por que Jesus não pode, de forma alguma, ser confundido com Miguel ou qualquer outro anjo. A confusão entre Miguel e Jesus. Ao longo da história, algumas tradições religiosas e grupos cristãos têm confundido a identidade de Jesus com a de Miguel, o arcanjo. Essa confusão não é apenas uma questão teológica menor, ela tem implicações profundas sobre a compreensão da natureza de Cristo e da salvação. Neste tópico, vamos explorar de onde surgiu essa confusão e por que é essencial manter a distinção clara entre Jesus e Miguel. Origem da confusão. A confusão entre Jesus e Miguel pode ser rastreada até certas interpretações e tradições teológicas que buscaram identificar Miguel como uma manifestação de Cristo em sua forma pré-encarnada. Alguns grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, sustentam que Miguel é um título de Jesus antes de sua encarnação. Essa crença, no entanto, não encontra apoio sólido nas Escrituras, e sua origem parece estar mais relacionada a tentativas de simplificar ou reinterpretar a doutrina da Trindade e da divindade de Cristo. 1. Interpretação errônea de passagens bíblicas. Algumas passagens bíblicas, como as que mencionam Miguel em batalhas espirituais, foram mal interpretadas como referências a Jesus. Por exemplo, em Apocalipse 12:7, onde Miguel lidera os exércitos celestiais contra o dragão Satanás, alguns supõem que Miguel deve ser Jesus, porque ambos são figuras de autoridade espiritual. No entanto, como discutido anteriormente, essa interpretação ignora o contexto e o ensino geral das Escrituras sobre a identidade de Jesus como Filho de Deus, distinto dos anjos. 2. Influência de tradições religiosas. Em algumas tradições, a identificação de Miguel como Jesus surgiu da necessidade de reconciliar passagens difíceis ou de responder a questões sobre a natureza de Cristo. No entanto, essas tentativas acabaram por comprometer a plena compreensão da divindade de Cristo. O perigo dessa abordagem é que ela pode diminuir a percepção da supremacia e singularidade de Jesus. Implicações teológicas. Confundir Jesus com Miguel ou qualquer outro anjo tem sérias implicações teológicas. 1. Diminuição da divindade de Cristo. Identificar Jesus como Miguel implica que ele seria um ser criado, um anjo, o que contraria claramente o ensino bíblico de que Jesus é Deus. Isso afeta a doutrina da Trindade e a compreensão de Jesus como o Filho unigênito de Deus, coeterno e consubstancial com o Pai. 2. Comprometimento da obra redentora de Cristo. Se Jesus fosse um anjo, ele não poderia ter realizado a obra redentora da salvação, porque apenas Deus pode perdoar pecados e oferecer a vida eterna. Isso comprometeria a base da fé cristã, que é a crença de que Jesus, sendo Deus, tomou sobre si os pecados do mundo e nos reconciliou com o Pai. 3. Adoração inadequada. A Bíblia ensina que apenas Deus deve ser adorado. Se Jesus for erroneamente visto como Miguel, isso pode levar a uma adoração inadequada ou a uma compreensão errônea do culto cristão. Jesus é digno de adoração porque ele é Deus, enquanto os anjos, incluindo Miguel, são adoradores, não objetos de adoração. Por que é importante manter a distinção? Manter a distinção clara entre Jesus e Miguel é crucial para preservar a verdade do Evangelho e a integridade da fé cristã. Reconhecer Jesus como Deus e Salvador, e não como um anjo, é fundamental para a nossa compreensão de quem ele é e do que ele fez por nós. Essa distinção também nos ajuda a adorar a Cristo corretamente e a proclamar sua divindade e senhorio ao mundo. A confusão entre Miguel e Jesus é uma questão séria que pode levar a desvios teológicos significativos. Ao retornar à clareza das Escrituras, podemos afirmar com confiança que Jesus é o Filho de Deus, superior a todos os anjos, incluindo Miguel. Compreender e afirmar essa distinção é essencial para uma fé cristã saudável e biblicamente fundamentada. Ao longo deste vídeo, exploramos em profundidade a distinção entre Jesus e o arcanjo Miguel, abordando as bases bíblicas que sustentam a divindade de Cristo e sua superioridade em relação a todos os anjos.
Agora, vamos concluir este estudo resumindo os pontos principais e refletindo sobre como essa compreensão pode impactar nossa vida prática e espiritual. 1. A natureza de Jesus. Iniciamos nosso estudo afirmando a divindade de Jesus, conforme revelada em João 1. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o que estabelece sua identidade como o próprio Deus encarnado. 2. O status de Jesus. Em Hebreus 1, vimos que Jesus é descrito como superior aos anjos, tendo herdado um nome que é acima de todos. Ele é o Filho de Deus, adorado pelos anjos, o que o coloca em uma posição única de honra e autoridade. 3. Miguel, o arcanjo. Exploramos quem é Miguel, destacando que ele é um anjo poderoso, mas ainda assim um ser criado, que serve a Deus e aos seus propósitos. Miguel é um líder entre os anjos, mas não é divino e não possui o poder redentor que pertence exclusivamente a Jesus. 4. A superioridade de Jesus sobre os anjos. Estudamos como Jesus é adorado pelos anjos e como sua posição é incomparável. Enquanto os anjos são servos, Jesus é o rei, assentado à direita de Deus, governando com poder e justiça. 5. A missão de Jesus. A missão redentora de Cristo é única e essencial para a fé cristã. Jesus morreu pelos nossos pecados, reconciliou-nos com Deus e nos oferece a vida eterna, algo que nenhum anjo poderia realizar. 6. A confusão entre Miguel e Jesus. Abordamos as raízes dessa confusão e as implicações teológicas de tal equívoco. Entender Jesus como distinto de Miguel é vital para uma compreensão correta da sua divindade e obra redentora. Aplicação prática. Com base em tudo que discutimos, como podemos aplicar essas verdades em nossa vida diária? 1. Adoração correta. Compreender que Jesus é Deus e não apenas um ser criado deve influenciar a forma como o adoramos. Devemos adorar a Cristo com reverência, reconhecendo sua supremacia e sua obra redentora em nossas vidas. 2. Confiança na salvação. Saber que Jesus é o único capaz de oferecer salvação e vida eterna nos dá segurança. Podemos confiar plenamente nele para nossa redenção, sabendo que ele tem poder sobre a vida e a morte. 3. Proclamação do Evangelho. Assim como Jesus nos chamou para seguir e compartilhar a Boa Nova, devemos ser diligentes em proclamar a verdadeira identidade de Cristo ao mundo. Ao esclarecer quem Jesus realmente é, podemos ajudar outros a evitar erros teológicos e a conhecer o verdadeiro Salvador. 4. Discernimento espiritual. Em um mundo cheio de confusão teológica e doutrinas distorcidas, é vital que tenhamos discernimento espiritual. Estudar as Escrituras e entender corretamente quem Jesus é nos protege de falsos ensinamentos e nos mantém firmes na fé. Conclusão: Jesus não é o arcanjo Miguel. Ele é infinitamente superior, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e o único digno de nossa adoração. Compreender essa verdade não é apenas uma questão teológica, é central para nossa fé, nossa adoração e nossa vida diária como cristãos. Se você foi edificado por este estudo, eu te encorajo a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira identidade de Jesus e entender a grandiosidade de sua obra redentora. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou neste estudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando nossos conteúdos. Que Deus abençoe você e que a verdade de Cristo continue a iluminar seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.